Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é bom, Deus é bom. Vamos ver se o povo entra, vamos ver se o povo entra. Ai, meu Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Quase caiu o negócio aqui. Cadê esse povo? Mara Lúcia, Lúcia, Alex, Marinês, Gemima, Cristina, Fábio, Isabel. Se você quer. Gente, tive um imprevisto e já vou explicar qual foi o imprevisto. O nome do imprevisto foi despertador. Pensa no imprevisto chato. Ele não despertou e muito provavelmente porque eu não coloquei para despertar. Aí não tem como despertar mesmo, né? Eu lembro que eu coloquei lá para 4h30 da manhã, mas hoje eu percebi que eu não ativei. Então, aí adivinha quem foi que acordou eu? Meu filho. Aliás, ele tem acordado a gente toda hora. Não é? Então, me perdoe, irmãos, de fato foi uma falha de quem anda um pouquinho cansado. Tem sido cansativo, né? Ontem tivemos um culto abençoado, mas eu toquei no culto ontem, né? E pra gente fazer isso, a gente prepara tudo, né? A gente faz os arranjos, a gente ensaia e tudo mais. Então ontem eu estive com os irmãos lá tocando. Aí hoje já tenho outro compromisso. Aí amanhã já tenho outro compromisso na igreja também para tocar. Aí domingo de manhã, domingo à noite também vou estar tocando. Fora os trabalhos que eu já faço também normalmente. Então a correria é grande mesmo. Vou falar em grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça o nome dele aí. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor aí por essa madrugada de oração. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos toda honra e toda glória nessa madrugada de oração, nessa sexta-feira. Pai, nós te damos toda honra e toda glória por iniciarmos 5 ou 6 minutos atrasados. Nós te glorificamos por tudo isso. Há tudo um propósito debaixo do céu. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as situações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor reservou as pessoas exatas para estarem aqui hoje. Nós sabemos que até no cansaço o Senhor está. Nós sabemos que o Senhor é o único perfeito em todas as coisas. O Senhor não erra. O Senhor é perfeito. O Senhor é santo. E nós, ó Deus, precisamos a cada dia melhorar no Senhor. Mas Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que temos como melhorar. Nós sabemos que temos como nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele é perfeito. Ele não pecou. Ele não tem pecado. Ele é santo. E nós temos como imitar os seus passos. Em nome de Jesus te pedimos, ó Deus, que em todas as coisas possamos nos parecer mais com o Senhor Jesus. Pai, agora nessa madrugada de oração te pedimos a tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente faça coisas grandes nessa madrugada de oração. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, os que estão chegando, os que ainda vão chegar, os que vieram antes nas 5 em ponto, mas ainda não retornaram. Abençoe a todos eles, Senhor. Nós nos entregamos nessa madrugada de oração e te pedimos, fala conosco. Em todo tempo fala conosco. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Mas queremos também, ó Deus, enquanto oramos, queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, testemunhar. Queremos falar às pessoas o que o Senhor tem feito através dessas madrugadas de oração. Por isso, ó Deus, nós te damos toda a honra. Por isso, ó Deus, nós te damos toda a glória e todo o louvor. Fica conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém? Tem crente aí? Não tem crente aí? Então vamos lá. Queridos, hoje eu quero fazer algo diferente. Acabei de cantar uma música que é Grande o Senhor, né? Grande é o Senhor. E eu quero hoje ler um texto bíblico e quero contar um testemunho, amém? Quero contar um testemunho. Minha esposa, inclusive, sugeriu que eu fizesse isso. Mas antes de contar o testemunho, abra sua Bíblia no Salmo 98. Salmo 98. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2, tá? Mas será somente o verso 2. E depois vamos ler 2 Timóteo 4:2. Então, facinho. Salmo 98, 1 e 2. 2 Timóteo 4:2. Vamos ler? Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Eu vou ler novamente e vou pedir para você grifar na sua Bíblia 2 frases, tá bom? Vamos lá. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Grife aí na sua Bíblia essa frase, porque Ele tem feito maravilhas.
a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Grife aí. O Senhor fez notória a sua salvação. E se você quiser grifar anteriormente também, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Agora vamos lá em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: que pregue a palavra, insista que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Mas a parte A, vamos focar na parte A. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra. Essa é a frase que nós vamos... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Olha aqui a inteligência artificial. Parou. Oxi. Tá repreendido. Rapaz, hoje tá uma benção, hein? Vamos orar por essa inteligência artificial aqui para ver se o demônio cai por terra. Tá repreendido. Vamos lá, queridos. Voltando aqui. Bom dia aí, Miriam. Bom dia para quem está chegando. Aqui no Salmo 98 diz assim: porque ele tem feito maravilhas. O Senhor fez notória a sua salvação. Queridos, Deus tem feito maravilhas. Só não percebe quem está desatento, mas Deus tem feito maravilhas. Ele tem dado vitórias. Ele tem dado vitórias. Ele tem cumprido a sua palavra. A sua palavra é para a salvação. E eu quero contar um testemunho. Diante desse texto bíblico, rapidamente, eu quero contar um testemunho para a gente orar. Semana passada, agora não lembro mais qual foi o dia, mas semana passada nós tivemos um concerto musical da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, que eu faço parte. A Orquestra Sinfônica de Campo Grande é uma ala da prefeitura, como qualquer outra, faz parte da secretaria da Fundac, Fundação de Cultura, né? Então, é uma secretaria, faz parte da secretaria. E como toda ala da prefeitura, somos servidores públicos, certo? Então nós tocamos para a população, né? Ontem mesmo nós estivemos numa creche. Ontem de tarde eu estava tocando numa creche em homenagem aos Dias das Mães. Ok, quero falar isso para você porque a banda municipal, a banda sinfônica municipal, não é uma banda gospel, é uma banda que toca diversos tipos de música para atender a população de Campo Grande. Mas nós fizemos, quarta-feira passada, 50 anos de história. Então são 50 anos de uma banda que faz um serviço para a população. E o meu chefe teve a ideia brilhante de comemorarmos isso com um concerto, mas não com um concerto qualquer. Ele teve a ideia de comemorarmos isso tocando músicas gospel. Olha que interessante. Uma banda que não é gospel, que não tem compromisso nenhum com Deus, comemorou os seus 50 anos tocando 7 músicas, o concerto inteiro, músicas gospel. Eu falei, glória a Deus, coisa boa. E aí já comecei a orar por isso. Falei, puxa vida, porque lá tem gente que não é crente. Lá tem gente que é crente, mas não age como crente, se é que você me entende. Lá tem pastor, além de mim tem outros pastores, e que por vezes não dão exemplo. Lá tem budista, lá tem gente que frequentou terreiros. Então é um departamento normal de prefeitura. Para tocar música gospel com toda essa galera, eu falei, Deus, o Senhor quer fazer alguma coisa, né? E eu comecei a orar, irmãos.
eu comecei a orar. Por isso que eu li esse versículo aqui de 2 Timóteo capítulo 4. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não seja. E eu comecei a orar, porque eu tenho orado. Todas as vezes que eu vou lá, eu digo: Senhor, me use de alguma maneira. De alguma maneira que o Senhor me use ali naquele lugar. Em julho eu vou fazer 10 anos de banda da prefeitura, né? Faz 10 anos que eu tô lá. E eu comecei a orar. E aí começaram os ensaios. Nos ensaios, chamaram um maestro de fora para reger. Esse maestro de fora, ele é de Ponta Porã. E esse maestro de fora, muito gente boa, um cara muito, muito tranquilo, mas ele tem algo peculiar. O cara é ateu. Olha que interessante. Chamaram um ateu para reger um concerto gospel. Queridos, Deus tinha propósito nisso, com certeza. Então, assim, o meu chefe, que é o maestro da banda, ele preferiu não estar no concerto inteiro. Ele abriu, tocou a primeira e a segunda música e ele estava na frente da banda. Depois ele convidou o maestro para reger mais 5 músicas do concerto. E esse cara, como eu disse, é ateu. Nos ensaios, eu comecei a ficar incomodado. O meu incômodo era o seguinte: meu Deus, tá bonito, estamos tocando bem, estamos nos esforçando bastante para fazer um concerto abençoado, mas tá vazio. Sabe, você já participou de culto que a gente está cantando para o Senhor, está tocando bem, mas está vazio, precisa de alguma coisa? E nesses ensaios estava exatamente assim. A gente estava tocando e ele se esforçava, gente. Ele se esforçava. Ele sentia que estava vazio. E ele falava: gente, vocês precisam... Tem gente evangélica aqui. Aí falava para mim: né, pastor? Né, pastor? Porque eles me respeitam muito lá, me chamam de pastor, perguntam algumas coisas. E aí, né, pastor? Não está precisando de alguma coisa? Não está faltando negócio? Gente, então, ó... chama a nuvem, né? Vocês sabem que eu não sou religioso, eu tenho outras ideias, mas vocês sabem, vocês são desse meio, então chama a nuvem aí, alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que botar emoção. E ele falava e se esforçava para dizer o que a gente tinha que fazer para preencher aquela lacuna que só o Espírito Santo preenchia, mas ele não acredita nisso. E eu, sabendo disso, comecei a orar. Falei: Senhor, não temos mais o que fazer. O que está na partitura a gente está tocando, o melhor a gente está fazendo, não é? E aí, para encurtar a história, eu comecei a orar. Falei: Senhor, está faltando o Teu Espírito Santo ali. E eu queria te pedir que o Senhor me desse uma oportunidade de pregar a palavra. Me dê a oportunidade, Senhor, de pregar a palavra. Se tivesse pelo menos um pregador, e inclusive o maestro, ele disse: olha, no dia vai ter alguém que vai falar alguma coisa, que vai pregar e tal. Aí eu falei: puxa vida, mas no fundo eu sei que é muito complicado, mas eu queria que fosse eu, né? E aí eu comecei a orar sobre isso, e num almoço eu orei com a Lívia sobre isso. E aí eu pedi a Deus que ele, se ele for da vontade dele, ele me desse essa oportunidade de pregar, né? Para Deus não há impossíveis. E eu sosseguei meu coração e continuamos os ensaios. No último ensaio foi um buraco, parecia um buraco, não era uma lacuna que faltava. Abriu-se um buraco e a gente tocava tudo bem, tá tudo certo, mas faltava algo. Eu me incomodei com aquilo. Aí eles liberaram mais cedo, eu vim para casa, sentei ali e comecei a escrever um pensamento teológico em relação a todas as músicas. E aí eu escrevi, eu fiquei ali 1 hora mais ou menos, todas as músicas. Tocamos Agnus Dei, tocamos Aleluia, da Gabriela Rocha, tocamos Grande é o Senhor, que eu acabei de cantar aqui com vocês, tocamos Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Músicas assim, conhecidíssimas. E aí eu redigi um pensamento teológico. Essa música fala de tal coisa baseada em tal versículo, e aí desenvolvi um pensamento teológico com um pouquinho ali de pregação no meio, né? Fiz um documento em PDF e mandei no grupo sem pedir permissão para ninguém, pedi licença para os maestros, para o chefe, mandei lá.
Queridos, todo mundo leu. O maestro, quando me cumprimentou no dia, ficou feliz de ter lido aquilo. O regente ficou muito feliz de ter lido aquilo, mesmo sendo ateu. E aí agora que vem a parte principal do testemunho. Quando chegou no dia do concerto, o que acontece comigo? Crise de soluço. E aí eu fiquei com soluço e refluxo, queridos. E ele durou 4 dias e meio, tive que parar no hospital. Mas a minha preocupação era como danado eu vou tocar um concerto com soluço. Como é que eu vou soprar no saxofone com soluço? O pior que poderia acontecer, eu pensei, como eu vou fazer das 7 músicas, 4 músicas eu era o solista principal. Eu tinha que ficar em pé, eu tinha que fazer o solo da música toda. Tava tudo vidrado em mim, todo mundo olhando para mim, e eu com soluço. E eu me preocupei, eu falei, Jesus me ajuda. E eu comecei a entrar em oração, e eu pedi oração para os intercessores. Eu falei, gente, vai começar daqui a 10 minutos, eu tô com soluço. E, gente, era soluço, irmãos. Soluço de doía aqui, dava refluxo. Eu falei, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Né? Mas tem propósito em tudo, e comecei a orar. Queridos, uns 2 minutos antes de começar, o soluço parou. Glória a Deus por isso, já é uma vitória. Amém? Já parou o soluço. Começamos o concerto. Deus segurou o meu soluço até os últimos compassos da última música. Quando estávamos terminando o concerto, o soluço voltou. Glória a Deus. Deus tinha propósito. E qual era o propósito? Quando chegou na metade do concerto, na música Agnus Dei, o maestro, repara bem, o maestro, o regente, pega o microfone. E na hora que ele vai apresentar a música, ele não sabe falar da música. E aí ele fica meio assim, perdido. Aí ele fala desse jeito aqui. É o seguinte, nós temos na banda municipal uma pessoa que já está bem acostumada a tocar corações. Que inclusive é pastor. Nada melhor do que alguém assim para nos dar a honra de falar o que significa essa música. Queridos do céu, teatro lotado, a prefeita estava presente, o marido que é deputado estava presente, o secretário de cultura estava lá, tudo lotado, e ele fala desse jeito. Na hora que ele falou isso, eu me lembrei da oração, que eu pedi uma oportunidade para pregar o evangelho nesse concerto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele me passa o microfone, e isso está filmado, se você quiser assistir eu posso te mandar. Eu pego o microfone e Deus me dá a oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho para todo mundo ali. Em uns 2 minutos eu preguei o evangelho, eu falei o significado da palavra Agnus Dei, que significa Cordeiro de Deus, e aí eu trouxe uma perspectiva do Cordeiro que era sacrificado no passado para perdão dos pecados, e eu expliquei tudo isso, que significava isso, e eu falei que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, e que João Batista, quando olhou para ele, disse, é ele que é o Cordeiro, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu falei também que aquele Cordeiro que era sacrificado no passado, ele tipifica Jesus Cristo, que é o Cordeiro que tira do pecado do mundo, e todo aquele que olha para Jesus e se arrepende dos seus pecados são perdoados, tanto os pecados de antigamente quanto os que ainda vão acontecer. E essa frase, essa palavra, Cordeiro de Deus, é uma frase basilar para o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse é o testemunho, e eu quero dizer com isso o seguinte: você é um instrumento de Deus para a pregação do evangelho. Eu sempre falei, peça oportunidades para pregar o evangelho, porque naquele dia, essa palavra de 2 Timóteo 4 se cumpriu. Pregue, seja oportuno, não seja oportuno, pregue o evangelho a toda criatura. Se você pedir oportunidade, o Senhor Jesus vai te dar a oportunidade. Queridos, eu preguei o evangelho em 2 minutos, lancei a semente, todo mundo ficou assim, caraca,
Olha ele falando, sabe? Parece que o mundo parou. Os meus colegas jamais imaginariam que eu ia falar daquele jeito. Todo mundo ficou, porque não foi combinado, não teve ensaio. O evangelho veio aqui, veio de dentro do coração. E eu glorifiquei o nome do Senhor, igual você está glorificando comigo agora. Eu espero que esse testemunho esteja edificando o seu coração nesse momento. Então eu quero te incentivar a pedir oportunidade para Deus. Deus, me dê a oportunidade de pregar o evangelho onde eu estiver. No meu trabalho, me dê a oportunidade de pregar o evangelho na escola, me dê a oportunidade de pregar o evangelho no trânsito, no posto de gasolina, na rua, no mercado. Peça a oportunidade para que essa palavra se cumpra. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, a tempo, a fora de tempo. Pregue a palavra, lance a semente, porque quem vai fazer o trabalho não é você, é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. A palavra hoje era isso exatamente, e eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrado, mas muito honrado de ter falado, inclusive, tão bem em tão pouco tempo. Deus tinha um propósito. E aí, como eu disse, Ele segurou o meu soluço para que eu pudesse tocar, fazer os solos, engrandecer o nome dele, pregar a palavra dele. No final o soluço voltou, passei mais uns 2 dias e meio com aquilo ali, fui no hospital, fui medicado e graças a Deus estou bem para a glória do Senhor. Inclusive, se você orou por mim, eu te agradeço pelas orações. Amém, queridos? Espero ter edificado o seu coração. Vamos entrar em oração agora. Vamos orar agora pelos nossos pedidos, por aquilo que nós estamos precisando, não é verdade? Então, glória a Deus por tudo. Digite aí, queridos, agora, qual é o seu pedido de milagre. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor é Deus de milagres. Deixa eu colocar aqui de um jeito que eu consiga. Aí, glória a Deus. Marcos 6, versículo 41. É aquela passagem que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Ele ergue os olhos para o céu, abençoa. Depois ele parte os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram uns 5.000 homens. Isso aqui é uma representação gigantesca de um milagre. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Ninguém imaginava que ia dar certo pegar apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Então, quando você achar que não vai acontecer, quando você achar que é impossível acontecer, eu quero dizer para você, mediante essa palavra, é possível acontecer. O milagre, ele está à distância de uma palavra. Uma palavra. A distância entre o milagre e a tua realidade de hoje é apenas uma palavra, a palavra de Deus. É apenas um comando. Ele dizer, faça isso, faça-se isso e a coisa acontece. Então eu quero te incentivar a acreditar hoje. Quero te incentivar a crer hoje que esse milagre que você está buscando, essa enfermidade, já coloque os seus pedidos agora sobre enfermidade, nós vamos orar. Coloque agora os seus pedidos. Eu lendo ou não, o Senhor já está vendo. O Senhor já sabe. Diante de uma grande dificuldade, uma dificuldade enorme de alimentar 5 pessoas, o Senhor opera um milagre e faz com que esse milagre sobejou, sobrou 12 cestos cheios. Eu quero profetizar na sua vida, com todo temor, tremor e humildade diante de Deus. Eu quero profetizar que esse milagre vai acontecer de modo que você vai ter testemunho para contar. Assim como esses 12 cestos que sobraram, vai sobrar ainda as bênçãos que Deus vai operar na sua vida para que você reparta isso com as pessoas. Em nome de Jesus. Então vamos já orar por esses milagres.
E vamos orar também pelas enfermidades que já estão digitando aqui. O Senhor é poderoso para curar toda enfermidade. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença mais uma vez, Pai. Já gratos a Ti por esse testemunho que eu contei, por um milagre que o Senhor fez ali, porque foi o Senhor quem fez tudo aquilo. A Tua palavra foi ecoada naquele teatro. E ali o milagre aconteceu. O milagre da pregação da palavra em meio a corações que não estavam nem um pouco interessados em ouvir um sermão, uma palavra. Mas a semente foi lançada e o milagre aconteceu. Agora, Senhor Deus, queremos testemunhar também de pessoas perto de nós que vão também ouvir a palavra do Senhor, para que essa semente seja lançada, Pai. Usa-nos, Senhor, cada dia mais. Mas agora, Senhor Deus, te pedimos por alguns milagres. Te pedimos, ó Deus, por algumas enfermidades que estão assolando, Pai, que estão incomodando, Pai, que estão realmente trazendo dores para as famílias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és o único poderoso para curar. Tu és o único poderoso para transformar. Tu és o único poderoso, capaz de mudar a história do meu irmão e da minha irmã. Glorificamos ao Senhor nessa madrugada e te buscamos. Te pedimos, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, pelo milagre na família da Eliane, em nome de Jesus. Ela não deu detalhes, Senhor Deus, mas Tu sabes do que ela precisa. Tu sabes, ó Deus, que a família da Tua filha precisa de um milagre. Oh, Deus querido, haja nessa família, Senhor, em todas as famílias aqui. Há muitas famílias aqui que estão precisando de um milagre da Tua parte, Senhor. Muitas famílias aqui estão precisando da Tua atenção, ó Pai, do Teu olhar, do Teu toque, da mudança no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, a salvação dos familiares da Cristina. Oh, Deus querido, muitas famílias ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Cristina seja o ponto principal de oração e de pregação, aliás. Que a Cristina, Senhor Deus, seja usada por Ti. Que ela seja, ó Deus, o evangelho pregado nessa casa, para que os seus familiares notem algo novo na Tua filha. Que os Teus familiares lembrem de que a Tua filha era uma pessoa antes de Jesus e hoje ela é uma outra pessoa antes de Jesus. Que as ações da Tua filha sejam a mensagem pura do Evangelho para a transformação dos seus familiares, Senhor. Que ela não desista de clamar, tanto ela quanto os outros, Pai, que têm pedido pelas suas famílias. Que todos, Senhor Deus, possamos ser exemplos de transformação nas famílias de cada um de nós, Senhor. Que as pessoas da nossa casa possam olhar para nós e ver Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que os filhos voltem ao Senhor Jesus. Ou que os filhos, melhor dizendo, se convertam ao Senhor Jesus. Mas eu também te peço pelo maior milagre, que os pais sejam a pregação do Evangelho, para que esses filhos possam se interessar por Jesus. Os filhos provavelmente não vão se interessar por Jesus se os pais não derem exemplo de verdadeiros cristãos dentro de casa. Oramos, ó Deus, te pedimos a Tua intervenção. Eu peço agora, ó Deus, porque eu estou sendo privilegiado por estar dirigindo essas orações com os meus irmãos aqui na madrugada. Então eu te peço, ó Deus, dá oportunidades. Abre, Senhor Deus, as oportunidades hoje, para que os pais possam, ó Deus, terem a condição de mostrar o que Jesus fez na vida de cada um deles. Ó Deus querido, dá oportunidades. Abra, Senhor Deus, as oportunidades, as portas da oportunidade, para que o pai e a mãe mostre na prática o que foi que Jesus fez para transformar
a história deles. Mas eu também te peço, Senhor, se Jesus ainda não fez nem na vida dos pais, que a mudança comece hoje na vida dos pais. Aí sim, ó Deus, a salvação chegará nessas casas. Deus, agora eu me lembro de Zaqueu, quando Jesus disse: Zaqueu, desce daí, desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje convém pousar em tua casa, jantar em tua casa. E ali, diante do arrependimento de Zaqueu, naquele jantar, quando disse que se tivesse defraudado alguém, ia devolver 4 vezes mais, ali Jesus abre a boca e diz: hoje houve salvação nessa casa, porque houve um arrependimento. Pai querido, em nome de Jesus, que haja o mesmo arrependimento de Zaqueu na vida do chefe da família dessa casa que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja arrependimento, que haja pedido de perdão. Se o pai ou se a mãe falhou com os seus filhos, que hoje haja um pedido de perdão. Meu filho, me perdoe, eu quero te pedir perdão porque eu falei aquilo com você e você não merece. Você não é aquilo que eu falei. Minha filha, eu quero te pedir perdão porque eu peguei pesado com você. Eu disse coisas que não deveria dizer. Eu fiz coisas que não deveria fazer. Eu bati em você. Eu espanquei você. Eu bati e espanquei você com palavras e eu não deveria ter feito isso. Eu me arrependo e te peço perdão. Você me perdoa? Ah, Deus, coloca essas palavras na boca do pai e da mãe. Os pais e as mães têm sido tão orgulhosos, não têm coragem nem têm feito isso com seus filhos. A salvação pode chegar através de um pedido de perdão, de um arrependimento, assim como Zaqueu se arrependeu e devolveu 3, 4 vezes mais. Ele fez muito mais do que uma verbalização de arrependimento diante de Jesus. Ele devolveu 3, 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação. Ah, Deus, que esses pedidos de salvação da família sejam legítimos, mas que também seja legítima a salvação dos seus pais, das mães que estão fazendo esses pedidos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, transforma os lares da Terceira Igreja. E já começo a orar agora, ó Deus, pelas famílias da igreja. Ah, Deus querido, que essa salvação seja real, mas também que seja real a unidade, a união. Que os filhos e os pais não sejam meramente religiosos. Que os filhos e os pais não sejam frequentadores de igreja. Que a igreja, Senhor Deus, cheia das famílias, não seja uma igreja cheia de famílias religiosas, de pessoas que estão ali só para bater ponto, de pessoas que estão ali com medo do pastor Manuel sentirem suas faltas e ficar cobrando ou ligando. Que esse medo acabe, porque na verdade nós clamamos por uma transformação real nas famílias. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja amor pelo Evangelho, que haja amor pela casa do Senhor, que haja amor não pela placa da igreja, não por sermos batistas, não por sermos uma terceira igreja batista, que haja amor não pela história de cada um nessa igreja, Pai, mas que haja amor pelas pessoas, que nós possamos amar pessoas e não denominação, que nós possamos amar pessoas e não a programação, que as famílias comecem a amar frequentar a igreja por causa das pessoas que nós vamos abençoar e por causa das pessoas que vão também nos abençoar. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, por esse evangelho mais simples, por esse evangelho que é uma convivência de transformação do teu Espírito Santo, por esse evangelho que é transformador, por esse evangelho que não negocia, esse evangelho que não é de barganha. Se eu for, eu serei feliz. Se eu não for, eu não serei feliz. Se eu fizer, eu serei salvo. Se eu não fizer, eu não serei salvo. Isso não é evangelho, Pai. Que a tua graça seja derramada. Deus, que as famílias sintam essa transformação. E assim, a tua igreja amada crescerá e se propagará sobre a terra. Cura, restaura, Senhor, os casamentos. Oh Deus, em nome de Jesus. Os maridos e as esposas estão cada vez mais, ó Deus,
sem a sintonia do Teu Espírito Santo. Já não se falam mais. O celular tem sido a barreira que interrompe toda a conversa. A distração tomou conta do lar. O marido já não conversa mais com a esposa já não conversa mais com o marido, Deus. Que esse relacionamento volte. Deus, não adianta grifa terra, não adianta UDF, não adianta lerem livros, se eles não decidirem mudar um com o outro. E eu te peço, Senhor, que essas ferramentas do grifa, da UDF sejam e continuem sendo bênção, mas que antes de tudo o marido e a esposa tomem uma decisão hoje de serem a bênção da família, que eles sejam bênção na vida um do outro, que eles decidam ter um relacionamento de verdade um com o outro, dar a atenção que o outro merece, falar com carinho com o outro como o outro merece, ser paciente com o outro como o outro merece. Deus, não adianta nós estarmos aqui orando e não fazermos nada. Se nós não fizermos o que a Tua palavra diz para amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, de nada adiantará estar aqui orando. Por isso eu te peço, Deus, que haja uma obediência à Tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, pode ser que agora poucos estão glorificando, poucos estão dizendo amém em casa, poucos estão em sintonia com essa oração, pode ser que alguns estejam até distraídos, mas por aqueles que não estão distraídos, por aqueles que estão junto comigo em sintonia com Teu Espírito, eu te peço, Deus, transforme estes lares. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque precisa de um esforço nosso. É necessário que cada um de nós possamos voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar, Senhor Deus, como era no início, como era contagiante, como era vibrante, como era empolgante falar com o nosso cônjuge. Deus querido, em nome de Jesus, transforma as famílias da Tua igreja, Pai. E eu sei que o Senhor está nessa oração. Eu sei porque eu não programei orar tanto por famílias hoje, mas o Senhor quer mudança nas famílias hoje. Então é pelas famílias que nós vamos clamar, é pelas famílias que nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toca no sacerdote agora, no sacerdote desse lar. Chacoalha esse homem, Senhor. Balança esse homem que deixou de ser homem há muito tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Chacoalha essa virilidade aí, Senhor Deus. O homem está deixando de ser homem, a mulher está ocupando o lugar do homem. Tenha misericórdia, Senhor. Essa mulher que deixou de ser feminina há muito tempo, que passou a querer mandar em casa, e o homem que ficou frouxo, deixou, Senhor Deus, a mulher comandar o lar. Esse lar está totalmente desigual. Essa mãe está deixando de ser mãe, está passando a ser pai. O pai está ficando conivente com tudo, está deixando tudo acontecer, ficou parado no tempo. Em nome de Jesus, pare com isso agora. Homem, volte a ser homem, assuma sua postura de homem, você é o macho dessa casa. Em nome de Jesus, não seja autoritário, mas seja homem. Assuma a postura de homem em nome de Jesus. Você é o sacerdote. Você é o responsável. A palavra do Senhor é você quem vai dirigir. Não deixe para sua esposa fazer isso. Esposa, mulher do Senhor, seja submissa ao seu marido. Você não manda nessa casa. A palavra última não é sua, é do seu esposo. Pare de falar em nome de Jesus. Seja uma condutora da edificação do seu lar. Seja carinhosa, seja prudente, seja sábia. Não fale demais, ouça mais, respeite mais, ore mais, entregue seu esposo ao Senhor. Seja paciente. Deus querido, tenha misericórdia das famílias da Tua igreja, a começar aqui em casa, Senhor, a começar por mim. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Oramos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, agora pelas enfermidades, Senhor. Todas as enfermidades, Pai. Há pedidos de oração aqui, Senhor. Ansiedade, depressão. Deus, em nome de Jesus, falta de paladar. Pai querido,
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda enfermidade, falta de paladar. Pai, em nome de Jesus, toca nessa língua agora. Toca agora, Senhor Deus, nessa língua, Deus. Institua, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, o paladar, que volte a sentir o gosto das coisas. Em nome de Jesus, todas as glândulas responsáveis pela degustação, todas as glândulas responsáveis para sentir o gosto das coisas, voltem a funcionar agora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus oramos, Pai, e te pedimos também agora, Pai, pelo câncer que ainda não foi curado. Oh, Deus querido, haja agora onde está esse tumor. E agora, Senhor Deus, eu quero já agradecer ao Senhor, porque nós oramos na madrugada de oração, nós oramos em casa, nós oramos nos cultos pela nossa irmã, a esposa do Marcos, Senhor. Ela foi curada do câncer. Ontem, Senhor Deus, nós tivemos a resposta. O médico deu alta de uma cura total. Foi feito todos os exames e no corpo dela já não há mais nenhuma célula cancerígena, para a glória do teu nome, Pai. Assim como o Senhor curou tua filha, assim cure também, ó Deus, meu irmão e minha irmã que estão agora com enfermidades. O Senhor que curou a esposa do Marco, o Senhor também é o mesmo que cura o meu irmão e a minha irmã que está hoje na madrugada de oração. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, cura, liberta, sara, arranca esse tumor, Senhor. Em nome de Jesus, arranca. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja uma transformação na saúde do meu irmão e da minha irmã. Mas também te peço, ó Deus, todo aquele que está com câncer, pare de comer açúcar. Deus, nós temos hoje um conhecimento que antes não se tinha. Hoje o Senhor sabe que nós sabemos. Nós sabemos que o açúcar é o maior alimentador de tumores. Mas os irmãos e as irmãs continuam comendo açúcar. Continuam tomando refrigerante. Continuam tomando Coca-Cola. Ah, Deus, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos estar orando, pedindo ao Senhor a cura e estarmos nos alimentando mal. Deus, toca na nossa consciência para que a nossa alimentação mude também. O Senhor não é o nosso empregado. O Senhor não é o nosso empregado, nosso servo, em que nós damos ordens, nós fazemos o que nós queremos e quando temos algum problema, nós pedimos o Senhor para resolver. Não, o Senhor nos deu um corpo que é chamado de templo do Espírito Santo. E a tua palavra diz para nós cuidarmos do nosso corpo físico. E nós precisamos nos exercitar, nós precisamos comer bem, nos alimentarmos bem, nós precisamos dormir bem, cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Ah, Pai querido, nós cremos que o Senhor cura, mas também nós cremos que o Senhor conscientiza. Nós cremos que o Senhor é aquele que vai hoje mexer com a nossa consciência, que nós vamos passar a comer melhor, evitar comer besteiras, coisas que prejudicam a nossa saúde. E até os enfermos continuam comendo mal. Ah, Deus, o Senhor não é nosso empregado. Tu és Deus e não há outro além de ti. E o Senhor não é o nosso empregado. O Senhor é justo. Por isso, ó Deus, muda hoje nossa consciência. Que haja transformação de vidas. Que haja hoje, Senhor Deus, um incômodo, como a tua palavra nos incomoda. Que haja hoje, Senhor Deus, uma atitude diferente. Eu estava comendo mal, hoje eu vou comer bem. Eu não como frutas, vou passar a comer frutas. Eu não como legumes, vou passar a comer legumes. Eu quase não tomo água durante o dia, eu vou passar a tomar bastante água durante o dia. Eu não faço caminhada, eu não me exercito, eu vou fazer caminhada, eu vou me exercitar. Eu tomo Coca-Cola, eu tomo refrigerante, vou parar de tomar essa porcaria. Eu como mal, eu como demais, eu como fora de hora, eu vou comer nos horários certos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos mudar nossas atitudes para que a saúde venha e que o Senhor ponha a tua mão e cure, restaure, Pai, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, agora eu oro pelos ministérios da tua igreja. Te peço, ó Deus,
por cada ministério, por todos os ministérios, Senhor Deus. Há aqui pessoas que são líderes e há pessoas que são liderados, há pastores aqui presentes, há líderes aqui presentes. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja com cada líder que esteja aqui, Senhor, com todos os liderados aqui, dá humildade no nosso coração, Senhor Deus, que nós líderes possamos ser humildes ao Senhor, que possamos, ó Deus, estarmos prontos para obedecer a Tua palavra. Pai, como a Tua palavra diz em Hebreus, se hoje ouvires a Tua voz, não endureça o seu coração, que o nosso coração, ao ouvir a Tua voz, não fique duro, endurecido, petrificado, mas que o nosso coração esteja pronto a Te obedecer, Pai. Se a Tua palavra mandar nós pedirmos perdão, que nós possamos pedir. Se a Tua palavra mandarmos nós recebermos as pessoas, que possamos receber. Se a Tua palavra mandar, Senhor Deus, nós pegarmos firmes na obra, que possamos pegar. Se a Tua palavra mandar nós pararmos, nós vamos parar. Que possamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor, que os ministérios da Tua igreja sejam ministérios obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que cada ministério só faça de fato aquilo que o Senhor mandou fazer. Deus, tudo aquilo que o Senhor nunca mandou fazer, que não possamos fazer. Tudo aquilo que o Senhor não direcionou, que não se faça. Tudo aquilo que o Senhor não disse para fazer, que possamos parar hoje mesmo, que façamos apenas e tão somente apenas aquilo que a Tua palavra nos ordenou fazer. Oh Deus, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa guiar os nossos passos como pastores, como líderes. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, estreitar os relacionamentos entre os liderados e entre os líderes, entre pastores e aqueles que são pastoreados. Em nome de Jesus, dá força a quem está cansado agora, Senhor. Fortalece, Senhor, os corações. Dá ânimo àqueles que estão abatidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito maldito de dissensão caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito maldito, ó Deus, de preguiça caia por terra em nome de Jesus. Há poucos fazendo muito e há muitos sem fazer nada, Senhor. Oh Deus, incomode agora aqueles que estão indo à igreja somente para serem beneficiados, são consumidores da fé. Incomodem agora, Senhor Deus, os consumidores. Incomode agora aqueles que estão só sentados consumindo mensagem, consumindo louvor, consumindo coisas que os ministérios fazem, consumindo evento, consumindo apenas as comidas, mas sem colocar a mão na massa. Deus, tenha misericórdia dos ministérios. Nós clamamos ao Senhor para que os ministérios sejam bênção na Tua casa, Senhor, para que haja vidas sendo transformadas, alcançadas através do nosso braço que vai trabalhar de fato, mediante a obediência à Tua palavra, Senhor. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, agora nós vamos nos ajoelhar e vamos cada um pedir a Deus por causas que nós vamos nos colocar de joelhos. Por esse momento agora, por essa causa, nós nos colocamos de joelhos. Vamos passar aqui uns 2 minutinhos ajoelhados, amém? Ore ao Senhor aonde você está por essa causa. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, pedimos assim a Tua interferência. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, pela minha família, eu te peço, Deus, pela minha presença. Deus, eu te peço, Deus, alinhamento por aquele que não se trabalha de carne, seja lá o que for. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor arranque aqui. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor mude aqui. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor restaure aquilo, Pai, eu lembro como era. Eu te peço que fique igual, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Teu amor seja colocado ali. Eu te peço que o Teu bálsamo seja colocado ali. Eu te peço, Deus, que haja cura, transformação. Em nome de Jesus, que haja cura, transformação. Em nome de Jesus, Pai. Pai, te peço que Senhor, te peço por essa vacina, Deus. Que Ele vai levar, Senhor Deus, da vida Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui conosco.
Hoje tivemos uma média de 40 pessoas, 40 e poucas pessoas. Talvez Deus escolheu cada um de você para estar aqui, não é? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Hoje e sempre oramos. Amém. Queridos, um excelente final de semana. Se desejar, mande um áudio agora orando por uma ou por duas pessoas. Um áudio no WhatsApp, escolha aqui das pessoas que estiveram presentes. E se Deus tocar no seu coração, ore, peça ao Senhor pela vida delas. Tá certo? Nos vemos domingo, 9 da manhã, tá bom? O culto está começando 9 da manhã. Começa já com louvor, em seguida o Fórum da Família. Nos vemos na casa do Senhor, domingo agora, para a glória do Senhor. Deus abençoe, queridos. Orem uns pelos outros.